Oi, tudo bem? Tudo bem, obrigado por perguntar. Hoje, na aula de Sociologia, a gente vai falar sobre o que é poder, né? E a gente vai ver uma maneira meio geral do que é poder, né? Um conceito bem amplo para a gente ir discutindo e refinando esse momento, né? Então, o que é o poder em si? É a capacidade de agir, produzir efeitos, né? Como assim? Se você pode agir e age, você está produzindo esses efeitos da ação, você está fazendo o seu poder, né? Então, normalmente poder tem a ver também com a vontade que você quer fazer as coisas, ou às vezes você é obrigado, né, a exercer esse poder. Bom, na política, né, que é o nosso campo de estudo, né, nessa unidade aqui, a gente vai ver como o poder, né, influencia as ações humanas. Então, na política, é o poder do homem sobre o homem. Existe o homem que é o sujeito do poder e outro que é o objeto do poder, né? Então, alguém influencia outra pessoa. Então, um homem faz com que esse poder seja aplicado sobre outro homem. E esse poder, a gente tem dois jeitos de expressar. Um é o poder social, né, que é o poder que o pai, por exemplo, tem sobre o filho. O pai manda o filho, né, fazer alguma coisa. Pode ser a mãe sobre os filhos em geral, né, mas em sociedades patriarcais, principalmente, o pai sobre o filho. Em sociedades matriarcais, a mãe sobre os filhos, sobre a filha também, por exemplo. E o governo sobre os cidadãos, né? Então, o governo vai exercer o poder sobre os cidadãos, limitando, né, a sua vontade, expandindo essa vontade e por aí vai. Bom, mas o poder social é diferente do poder sobre as coisas, né? Um precede o outro. O que quer dizer isso? Né? O poder de um homem sobre o outro precede o poder do homem sobre as coisas, né? Ou pelo menos deveria preceder. Então, o homem, a relação mais importante do poder político é justamente entre um homem e outro, e uma relação secundária, uma relação derivativa, uma relação que vem, né, num segundo plano, é um poder sobre as coisas. O que você pode fazer com as coisas, né? Quem pode caçar, quem pode pescar, quem pode trocar, quem pode destruir, quem pode construir, né? E todas essas relações têm que né, estar em segundo plano do que, por exemplo, a relação de um homem sobre o outro. Bom, mas a gente aqui na sociologia, fazendo uma sociologia política, chegando próximo, né, da ciência política, a gente vai estudar aqui o poder como um fenômeno social, né? Então, como esse poder age, como ele se aplica e a quem se aplica, né? Então, você tem num desses pontos, né, quem manda e quem é mandado, né? Quem é o sujeito e quem é o objeto desse poder. Isso é intermediado pela esfera, né, de poder e que isso ocorre. Não quer dizer que alguém manda e é mandado, né, em uma esfera de poder, que isso é replicado para todas as esferas de poder. Vou dar um exemplo, né? Imagine um médico, né? Na esfera da saúde, ele tem poder sobre o paciente, né? E às vezes tem até poder sobre a liberdade do paciente, necessidade de internação, de uma intervenção rápida, etc. O médico tem esse poder. Agora, você está na fila do pão, né? E tem um médico atrás de você, ele fala, eu devo passar na sua frente porque eu sou médico. Você olha para ele e fala, não, não vai passar, né? Então, o poder que esse médico tem dentro do consultório não se aplica a outras esferas da vida, né? O médico não pode falar para você, ó, quem você deve votar ou não, né? Inclusive deve ser o contrário, né? Você que deve falar, principalmente se você é uma pessoa mais versada em sociologia, em ciência política e tal, você tem mais poder, por exemplo, né? Sobre essas outras pessoas. Poder que vem através de um respeito, de uma tradição de quem estuda, por exemplo, né? Pode ser, pode não ser também, né? Mas existem esferas particulares que as pessoas podem mandar ou não, né? E o problema justamente é quando essas esferas de poder, elas acabam se expandindo e acabam entrando em outras esferas da vida política e social, tá? Bom, mas uma pergunta importante, da onde que vem o poder, né? Qual é a origem do poder? O poder, ele tem várias origens, né? Basicamente, né? Como um homem,
né, ele influencia outro homem, como um ser humano influencia outro ser humano, né, porque alguém manda e outra pessoa obedece, né? Essa é uma questão importantíssima da gente saber, porque você obedece às outras pessoas por diversos motivos, né? Eu coloquei aqui alguns, por exemplo. De onde vem o poder? Do povo, ou seja, o povo é uma fonte de poder, né? E como a maioria do povo quer alguma coisa, aquele povo, como um todo, faz com que isso se torne, por exemplo, uma lei, né? E as pessoas são obrigadas a, a fazer isso. Então, o povo ele vai investir a sua confiança num governo e esse governo vai aplicar uma lei, uma diretriz ou qualquer coisa parecida que vem através do povo. Às vezes pode ser a própria lei, né? Uma lei que é antiga, uma lei tradicional, uma lei que seja criada do povo, é ela que tem o poder, né? Uma lei divina, né? Isso tem uma questão importante, mas a lei é uma das fontes de poder também, um pouco mais secundário. Uma das fontes do poder também é o convencimento, né? Você convencer outra pessoa a fazer o que você quer, né? Então, por que que você fez isso? Ah, porque fulano falou que é bom, né? Mas por que que você acreditou em fulano? Eu não sei, porque ele me convenceu, né? Porque ele deu argumentos racionais, porque ele falou que é bom e eu acreditei, né? Então, o convencimento também gera um pouco de poder. Obviamente, os pais, né? O pai e a mãe, eles têm uma fonte de poder sobre seus filhos, né? Por diversos motivos. Um deles pode ser um motivo de respeito, de tradição, ou pode ser, por exemplo, simplesmente a violência, né? Então, porque uma criança obedece à mãe? Porque a mãe está jogando uma chinela, né? Que está indo em direção à criança. Essa criança acaba sendo coercida, né? Ela sofre uma coerção para fazer alguma coisa específica. Isso não é só na relação de pai e mãe, mas pode ser na relação legal, na relação de dinheiro. A violência é uma maneira de você exercer essa fonte de poder, né? Existe a tradição. Por que que você faz determinadas coisas, né? Porque quando você acorda, você, sei lá, você come pão com manteiga e não toma, sei lá, é, uma cerveja, né? Ou, sei lá, come uma feijoada direto de manhã. Porque não é tradicional, né? Daí você vai para outros países e vê que lá o pessoal faz isso, faz aquilo. A tradição, ela influencia bastante o jeito que as pessoas fazem as coisas e o que elas querem fazer, né? E como elas agem, né? Então, a tradição, ela influencia. O dinheiro, obviamente, influencia. Ah, por que que você está fazendo determinada coisa? Porque alguém me pagou, né? Então, é uma fonte de poder, né? Você fazer com que as pessoas tenham determinadas ações porque você paga elas, né? Isso é uma coisa importante e tem um ponto muito complicado na política, porque, né? A gente vai ter algumas instituições políticas que têm uma função, né? Relacionada com o poder político que vão ser influenciadas pelo poder econômico. E isso a gente vai discutir nas próximas aulas como acaba operando. A religião, por exemplo, é uma, é uma, é uma fonte de poder. Então, por que que você faz isso? Porque a minha religião permitiu, porque Deus quis, né? Ou deuses. E pode ser um monarca, pode ser um ditador, pode ser o presidente, pode ser alguém que ele mesmo, a pessoa dele, tem o poder, né? Ele seja o poder em si mesmo. Então você obedece porque o monarca quis. E por que que o monarca quis? Bom, porque ele quer as coisas e você obedece porque é assim, né? Tradicionalmente as pessoas fazem assim. Então, gente, a gente tem que sempre pensar que o poder ele pode vir de muitos lados e as pessoas simplesmente acatam esse poder. Por que que elas acatam esse poder? Por medo da violência, por medo de implicações sociais, por vontade própria, porque elas acham que isso é o correto, porque elas acham que elas vão ter algum interesse financeiro, político, né? Sei lá, amoroso sobre as coisas. Então, você sempre acaba fazendo, você acaba fazendo as coisas, o poder das coisas, justamente porque você tem ou algum interesse ou medo de se dar mal, né? Para não falar outra coisa. Muito obrigado e até a próxima.